Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. A de seleção brasileira? Rapidamente. Ou não? Já são 1h. Ele me olhou com uma cara... Cara, o Brasil vai pegar o Uruguai agora no sábado. O Brasil deu mole. Quem é favorito? É o Uruguai. Uruguai. Sim, mas isso machuca, irmão. Agora tem um detalhe. Quem era favorito contra Brasil e Colômbia? Cara, era Colômbia, mas era Pelo Colômbia. momento. Tanto que os colombianos... Mas o equilíbrio era maior. Mas isso não é loucura, Mas o equilíbrio era maior. Mas assim, Torcida da Colômbia gritou olé. a Colômbia vive o melhor momento dela de muitos anos. Não é porque E não é só questão de ser favorito. Jogou muito mais, né? Muito. o Uruguai tem assim, grandes craques. Foi pênalti. Não. Foi pênalti. A geração do Uruguai do Forlan e tudo mais era bem acima. Jogadores de nível... Não sei se bem... Eu não sei se bem assim. Aquele time tinha mais craques. Eu acho que Forlan, né? Cavani, Soares... Mas eu acho que hoje tem mais... Tem mais operários. Até estavam falando isso. Os operários se o Cavani e o Soares tivessem esse meio campo... O Soares ainda tá na tem, seleção, mas... Mas se os dois tivessem o meio e a Bentancur, defesa Valverde, Dela Cruz, Arrascaeta... Jogava aquele Davi maluco que jogou Nunes. no Botafogo. Arévalo Rios. Arevalo Rios era o volante titular da Copa do Mundo. Arevalo Rios. Saudade? Era um puta ataque com o last dance do Forlan, que o Forlan também fez uma Copa fora da curva dele, naquele período, né? Ele já tava ali... Se adaptou muito bem a Jabulani. Tinha o Cáceres de zagueiro caralho. que jogou, todas as Copas. Cáceres. Não, e tinha o Godin. O Godin era... Depois veio o Jimenez, que ainda tá na seleção Jimenez, também. tá na seleção. Mas você vê Era uma grande promessa. Jogou na Premier League. O Sebastião Coates. Sebastião tá no Muslera e Sporting. Carinho no gol. O Muslera. Acho que ele é capitão do Sporting. Carinho. Pô, o Castilho já foi o goleiro da seleção. Castilho, já Não foi. na Copa, eu acho. Não, na Copa não. Na Copa não. Castilho. Não, na Copa Na Copa ele foi terceiro goleiro, não? Foi terceiro goleiro. 2010. Só tem um detalhe. Mas terceiro goleiro. Vai Tudo lembrar bem, mas não deixa de que ser ruim. o Bielsa sempre Bielsa. se ferra com o Brasil. Tem isso? Tem histórico? Lembra dele no Chile? o Bielsa. No Chile, sim. Lembrando que o Bielsa foi eliminado com a Argentina na primeira fase com um puta timaço da Argentina. E que é o 2002. Verón. É que o Bielsa tem uma situação. A lance dele ser chamado de louco não é só porque ele louco. tem ideias assim, né? Mas é porque, por exemplo, a história do Chile era isso. Você sabe que se você jogar contra o Brasil, mas aquele Brasil da época dele, se você jogar com o Brasil de peito aberto, for pra dentro, você vai se machucar. E foi o primeiro jogo dele. Pum, levou 3-0. E ele vai e repete, ele repete, ele não muda. Ele é Fernando Diniz. Por mais E com esse time que ele tem na mão agora, cheio de talento, ele vai pra dentro do Brasil. Por mais que o Brasil não seja favorito contra o Uruguai, se passar, vai reforçar o negócio que eu já vi falando do Bielsa lá atrás. Sim. Um culto, endeusamento, mas na hora do vamos ver, do decidir... Mas não é só endeusamento, né? Porque ele goleou quase todos os Tudo partidos. bem. Mas tem uma coisa que futebol não muda. Futebol, o jogador precisa de espaço. E o que não tem no futebol hoje em dia é espaço. Então, assim, muito bem nessa Copa América. pega um time, não dá espaço pra ele, e você vai sair do jogo falando, criticando. Porque aí você pode forçar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rafinha tentar uma individual, não tocar. E aí? Agora dá espaço pra esses caras. E eu acho que E tudo que eles querem é espaço. que sem querer, o Dorival vai se redimir na questão das escalações por conta da suspensão do Vinícius Júnior. O Rodrigo deve ir pra ponta esquerda e o Endrick vai pra O centroavante. natural é o Rodrigo pra ponta E esquerda. eu acho que isso pode ajudar o Brasil contra o Uruguai. Ter essa referência na questão de construção. E o Rodrigo se sente muito mais à vontade. Primeira coisa, o E Dorival... o Vinícius Júnior não tá indo bem. Apesar do gol contra o Paraguai e tal, ele não tem jogado bem. Não, na seleção não. Não tem jogado. Mas é aquele negócio, Ele não se dá bem com a questão do protagonismo. mas ele aquele sente negócio. muito mais do que no Real Madrid. Pode ser que daqui a pouco se dê bem. tá buscando Mas não é isso. bizarro. Ele sente na seleção que ele não sente no Real Madrid. Mas ele tem uma pressão. Mas ele tem um contorno no Ele Real Madrid passa muito mais responsa- ajustado, né? Não, perfeito. Mas Não, o Mbappé é o contrário. Sim. Em Gente, clubes até hoje, O nada... Ancelotti tem um clube na mão, isso aí pesa também. Não, mas que o Mbappé ao contrário é. Ah, sim. E outra coisa. O clube é... E outra E coisa. na seleção, monstruoso. E outra coisa, o jogadores... pelo clube vai bem. Pô. Mas... Não, vai bem. É porque esse ano foi mais a pagar porque o PSG foi inútil, quase. Não, ele ficou muito tempo no PSG que não E ele ganhou perdeu nada, o gol né, contra assim. o Borussia, né? Tem muita guerra de Ele perdeu um vaidade. gol na Acho cara, que debaixo do gol. na seleção ele desce um pouco no saldo e Mas joga aí pra no caso seleção. do... Mas eu acho que no ele joga bem No caso do Vinícius Júnior, eu entendo o que o Luiz tá dizendo em relação a ajuste tático e tal, seu Vinícius Júnior, mas, por exemplo,
no decorrer da Copa América, se o Brasil passar o Uruguai... E pode passar. Pode passar, tem condição pra isso. Não dá pra abrir mão. Não tô falando que você tá querendo que banque o Vinícius Júnior, não. Mas não dá pra abrir mão, por exemplo, Inglaterra, tá? O Bellingham tava jogando bem. Não. Foi lá e tirou o coelho da cartola. Jogador assim, decisivo. O Ronaldo próprio Fenômeno em Harry Copa do Kane, Mundo. mas sabe o que eu acho jogando bem não. naquele momento que meteu o biquinho. Mas sabe o que eu acho que pode acontecer? Sabe o que eu acho que pode acontecer? É decidir. Vinícius Júnior, ponta esquerda, Endrick no ataque, puxar o Rodrigo pra meia e tirar um dos homens de meio campo. Isso pode acontecer. Pode Eu acontecer. acho que o Endrick tem que jogar. Eu acho. Endrick já acho. de início. Presença de- Acho que tem que jogar. Também Cara acho. forte. Eu sinto o Brasil perdido na hora de atacar sem a referência. Pô, não, eu não entendo. O cara foi o destaque do... Ajudou Ele entra em quando a Espanha, jogos, faz gol. É. Entra quando a Inglaterra, faz gol. Ele é banco. Não interessa a idade dele, Pô, né? não interessa, cara. Cara, o Yamal joga com o brasileiro com 16. o Palmeiras. Fez esses jogos pesados aí, amistosos, pô, jogos pesados. Fez gol em Wembley, contra a Fez gol em Inglaterra. Wembley. Fez Do um jogo. Bellingham. A Espanha é a melhor seleção lá na Europa. Disparado. Não, E não tem questão de na cara proteção. do futebol, a escolha. Espanha fez um jogo ali, ó. De igual pra igual. A Espanha com um moleque de 16 anos. E não tem questão de proteção, é escolha. É, de toda essa galera da seleção hoje, o Vinícius é muito mais jogador que o Endrick hoje. Muito mais jogador. Mas assim, no recorte recente, quem decidiu pro Brasil é o Endrick. É função, né? Como é que você vai tirar o cara que decidiu botar no banco? E outra coisa, alguém falou Ele isso. tem 17 anos. Alguém não falou existe isso, assim, tem categoria. jogador que até você sente que o cara tem um incômodo ali. Pelo contrário, o Endrick é muito confortável, assim. O Endrick não tem problema nenhum de dar pra ele a responsabilidade. Ele gosta ele disso. gosta. É. Ele vibra Que é com o que isso. falta na seleção brasileira. Jogadores que gostam de se sentir Tu vê a cara responsáveis dele, pelo assim, jogo, pela tu vê vitória, o semblante pelo gol. dele quando ele vai entrar, assim, ele é muito... Assim, Não, e a seleção tá entrando numa paranoia de, tipo assim, ficar puto com o que a galera tá falando mal. esse vagabundo tem que... Com as críticas. Tem que focar Tipo ali assim, dentro, né? Tem que... Como você tá mal com as É críticas, chato, sendo que você né? jogou mal quase todas as partidas até Não, agora. é chato, às vezes você ouve... É uma muita bolha que abobrinha se também. cria ali na Tem muita seleção. abobrinha. Tem muita muita abobrinha, mas merda acho que o pra falar. jogador tem que... Pô, não pode se misturar. Mas eu acho que assim... Tá jogando uma competição, não a pode... seleção é a seleção brasileira. Então, assim, é tipo o Real Madrid de clubes. Envolve tudo isso. O Real não tem Madrid vai jeito. cair nas oitavas ou nas quartas É no crise. campeonato? Crise. Passou 10 anos E na quase seleção Não, e tem que entender ser, que sim. a pressão E popular tem que existe. existir a pressão. Sim, Cara. a seleção Isso que eu ia falar, brasileira. isso faz mal pros jogadores irmão. Então vai, pô, joga no Não, é Zimbábue. seleção brasileira. Eu acho que Caralho. tem que ponderar algumas coisas. Tem que No ter- Flamengo tem pressão. Pra caralho. tem- O Pitico, é o exemplo que ele Vai acabou na de dar. rua hoje. O Pitico, Corinthians. Sai do pô. Largo da Carioca hoje, pergunta: o que você acha da seleção brasileira? A seleção brasileira. tesão. Sem tesão nessa é. Pô, na época do Romário que era bom, do Parreira, do Zagallo, enfim. Fora que, se a gente for... Tem uns recortes interessantes, assim. Copa América. Pô, o Brasil antes de ser penta, ele não levou a principal seleção. Tinha Marcelinho Carioca, por exemplo. Mas o Brasil é eliminado por Honduras com o Filipão. O Filipão. Mas era a mesma coisa. Era pior Ué. ainda. Era um trabalho mais Porra, recente Honduras. Eu acho que é a única derrota pra... E foi O Brasil- E foi um... Tragédia. Brasil, que bicho, o Brasil. Belete estava. O Belete foi um dos piores jogadores em Desde campo. que o depois ele Brasil foi virou campeão do bicho mundo. papão de Copa das Confederações, ganhou o quê? Copa do Mundo. Nada. Enfileirou. Aquele jogo da Argentina. Show de bola. Mas eu acho cara. que muito além dos Chegou na jogadores- Copa. Peia. Ei, 2009. Venceu os Não Estados é Unidos na final. regra. Mas assim, sempre que o Brasil foi muito bem nas eliminatórias, Copa América não ganhou nada. Sempre que vai mal, E sempre foi ganha. campeão do mundo. Porque foi se mal cria- antes. se cria Não uma é regra, história, só tô né? falando, constatando o que aconteceu. Se cria uma história. nós contra eles, Se né? cria uma história. Jogador gosta desse bagulho. Antes da Copa de 94, Tafarel, primeira vez perdeu pra Bolívia. Bolívia levou um frango Tafarel lá levou um em cima. frangaço. né? Tafarel levou um frangaço. Primeira derrota do Brasil. O Brasil se classifica no último jogo porque o Parreira chama o Romário de volta. Ele tava fora. Porque tinha reclamado que acorda- não era titular. Aí ele vem e faz o que Exato. fez contra o Uruguai. O do Filipão. Ronaldo e Rivaldo machucados. Ele levava o Gafu. Levou né? Edilson, Luizão e ganha o último jogo. Se classifica vencendo a Venezuela. Cleberson. Eu José só tô Silva, constatando Kaká, a realidade. entraram Não na- quer dizer que tem que ser assim pra ser campeão E do não, mundo. não tem mágica. Citando É, isso. Não tem Eu força. só- Argentina, pô. Eu só Argentina, sinto cara. falta de, assim... Acho que o Neymar ia ser esse jogador na última Copa, porque ele fez um gol decisivo. Sim. Fez. E, porra, o gol da Um gol Croácia não é absurdo, culpa dele. inclusive. Um gol absurdo. Aí é azar mesmo. Mas, assim, o Brasil vai ser desse cara. Azar Porque a dele, gente né? viu na final da última Copa, dois caras assim se enfrentando. É. E foi bizarro. Foi o maior jogo da história. Messi, foi Argentina e França? Agora, Messi versus Mbappé. Irmão, aqui, sou eu. A gente tem Fudeu. Agora a gente tem eu que preparar uma seleção e torcer que, paralelo a isso, o Neymar foque de fato pra estar inteiro. E aí, É. beleza.
Ó, o Neymar tá jogando aí, tranquilamente, tá saudável, ó, chama o cara. Mas eu vejo o contexto na seleção que não me animam, cara. Tipo assim, jogador que não gosta de assumir responsabilidade, jogador que é perguntado de quem é a seleção com Vinícius Júnior, Rodrigo ali e fala, toca no nome do Neymar. Neymar não é pra ser tocado nesse momento. Ele não tá lá, O Neymar não tá... Fala assim, não, a gente vai resolver, eu vou resolver, a gente vai jogar bola. Aí, pô, faz gol contra o Paraguai e vai pra torcida, encarar a torcida, porque tá sendo criticado. Não, mas então... Vai discutir com o jornalista. Pô, pelo amor de Deus, Eu acho cara. que Parece que estão numa realidade diferente do que a gente tá vendo, cara. Não tem senso do que é a seleção brasileira. Não tem senso do que é a seleção brasileira. E digo mais, além dos Você jogadores... pode até achar que é um absurdo que estão falando, mas você tem que focar no jogo. Você pode achar. Mas, irmão, Mas entender que tá mal. você não pode entender que não tá Tem que mal, cara. admitir que tá mal. Se você achar que tá bem Empatou com a e tá Costa todo mundo Rica, maluco, é loucura. Não, mas assim, no jogo da Costa Rica eu faço algumas ressalvas. Eu acho que é jogo jogado, sem espaço. Tá, e então- teve muito erro. É. Perdeu o gol pra cacete, não pode perder daquele jeito. Mas Perdeu, jogou bem, perdeu. se Contra a criou. Inglaterra. Mas se criou. Contra a Inglaterra jogou bem. Contra a Esse foi o melhor Inglaterra. jogo do Dorival. contra, aí. contra a Espanha não jogou bem. Eu acho que o Dorival Contra a tem Espanha que... O Dorival que eu gosto muito, acho que tem que dar tempo pra ele, também tem isso. O trabalho tá no início, tem tudo isso. Mas o Dorival tem que se ajudar também. O Dorival, ele tem me irritado bastante nas substituições. Tem Que ele troca 6 por meia dúzia o botar tempo o Hendrick todo. no banco. tirar o Paquetá, botar o E Pitinho. tipo assim, foram duas precisam partidas vencer. que não tinha contexto pro João Gomes continuar no segundo tempo. Sim, dá Por que mexer. 3 homens de meio campo Exatamente. que marcam? Por que não bota mais um atacante? Por que não bota mais um meia? Mas Tem gente no banco, né? O jogo o Brasil e Colômbia, o Brasil teve o pênalti e tudo mais, mas assim, Colômbia jogou muito melhor, né? Jogou muito melhor. Jogou melhor. Não, e eu... Mas dá pra Bem meter um meio. 2x0 E a seleção abraçou isso que o juiz roubou e o cacete a 4. Pô, era pra ser pênalti, era pra ser pênalti, mas E vocês é não jogaram bizarro nada. Vocês não depois, jogaram não, nada. e é bizarro depois admitir que errou. Com VAR e com Sim, tudo. a Conmebol Isso não assumiu, existe isso Conmebol também. falou. Pênalti. Dito isso, ó. Mas Vamos sábado, embora. 9 da noite? Falar aqui o horário. 10 da noite. Todos têm sido 10. 10 da noite, o Flamengo mudou Antecipou pra o 8. Flamengo pra 8, então. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.